Oi, gente! Hoje eu venho com esse vídeo para falar sobre as minhas experiências com os primeiros contatos que eu tive com pacientes esse último semestre que passou. E minhas impressões e meus sentimentos a respeito. Um dos primeiros pacientes que eu entrevistei esse semestre, a gente entrevista para fazer uma anamnese, a história médica da pessoa. Ele tinha a minha idade, então um dos primeiros contatos eu senti muito a coisa da empatia, de eu me colocar no lugar dele, porque ele tinha a minha idade. E assim, no final foi perguntado qual eram os sentimentos dele a respeito daquilo que ele estava passando. E ele falou que a maior preocupação que ele tinha era com poder respirar. E isso foi uma coisa que me tocou muito. Então isso colocou tudo que eu sentia, minhas preocupações, meus medos, sob perspectiva, porque eu me coloquei muito no lugar dele e senti muito essa coisa da empatia. E eu acho que essa relação médico-paciente tem altos e baixos, tem momentos que é meio ruim. Por exemplo, teve uma situação que eu estava colhendo a história do paciente, ele se recusou a terminar a história. Então foi um momento que eu me senti assim, que eu não estava sendo eficiente, que estava faltando algo para eu poder fazer aquilo que era esperado de mim. E só que assim, eu tenho que me colocar no lugar da outra pessoa e saber que talvez a pessoa estava passando por uma coisa que ela não queria estar conversando naquele momento, estava desconfortável, não estava se sentindo bem no momento. Então são coisas que precisam ser levadas em consideração quando a gente lida com outra pessoa, outra vida, né? E é engraçado também ver essa questão do que é esperado do médico, como as pessoas veem o médico. E eu senti às vezes que a gente tem que obedecer um certo padrão de o que é ser médico. A gente meio que... é como se a gente estivesse atuando um personagem de ser médico. E às vezes a gente tem que deixar o que a gente sente um pouco de lado para poder fazer aquilo que a gente tem que fazer. Então, às vezes a gente fica triste por certos motivos e a gente não pode ficar triste, a gente tem que ser forte e fazer o que a gente está fazendo, a gente não pode levar muito pro lado pessoal. Até que ponto a gente pode trazer isso para nossa vida, porque chega um momento que se a gente absorver muito aquilo, então esse é um ponto que ainda é meio confuso na minha mente, assim, até que ponto é benéfico se aproximar do paciente no sentido de ter empatia e entender o que ele está passando, sem ao mesmo tempo me afetar e não me deixar abalar, não me deixar ficar triste. A gente encontra muitos e muitos pacientes ao longo do semestre e isso é só o começo. Mais pra frente a gente vai ter mais esse contato com o paciente toda hora. Então eu acho muito importante ter um equilíbrio mental e, ao mesmo tempo, não ser aquele profissional frio que não se importa nada com os pacientes e que é bem distante, tem uma frieza. Então esse é um ponto que eu acho que muitos profissionais têm dificuldade, profissionais da saúde no geral, que lida com outros seres humanos, porque é complicado lidar com outra pessoa que tem sentimentos também, que tem frustrações, que tem preocupações. A gente tem que lidar com tudo isso também, não só como se fosse um objeto, que a pessoa não sentisse nada. E isso foi uma coisa que eu ainda hoje penso e que eu não tenho respostas, mas eu acho... E eu espero que ao longo do tempo eu possa melhorar e conseguir atingir um equilíbrio, assim, que seja bom o suficiente tanto pra mim quanto para as pessoas que eu for lidar. E assim, é diferente, cada pessoa que a gente se encontra é um relacionamento diferente. Tem pessoas que é mais aberta, que é mais brincalhona, tem outras pessoas que é mais fechada, que não gosta de falar muito. Então a gente tem que ir desenvolvendo estratégias diferentes de como abordar cada tipo de pessoa. E isso é uma coisa muito complicada também, mas que é algo muito desafiador, mas que vale a pena desenvolver essas habilidades. Acho que é bem útil, assim, em qualquer profissão que você tenha.
Mas apesar dessas coisas negativas, eu gostei muito de poder conversar com os pacientes e foi uma experiência completamente diferente que mudou muitas coisas em mim, me fez crescer, me fez amadurecer. E é totalmente diferente quando você só lê sobre uma coisa, mas quando você vê a coisa em uma pessoa na frente de você, é uma sensação completamente diferente. E eu fiquei muito grata de ter essa oportunidade esse semestre, de começar a ver na vida real, assim, e lidar com pessoas. Foi muito gratificante, apesar de nem sempre ser algo tão positivo e tão enriquecedor. Tem momentos bem difíceis, mas mesmo com esses momentos difíceis, eu creio que é possível aprender algo sobre isso. E é basicamente isso. Foi opiniões meio, talvez um pouco vagas, assim, e meio não tão específicas, mas foram algumas coisas que eu senti e, e basicamente foi isso, minhas experiências. Eu ainda tenho expectativa de melhorar muito a respeito de como lidar com os pacientes e aprender bastante com os pacientes no futuro e melhorando cada dia mesmo. E o vídeo é isso. Obrigada por assistir e até o próximo. Tchau!